Olá, queridos e amados, graça e paz. E mais uma vez, nós estamos recebendo a visita do pastor Jeremias Vale, de Santo Antônio da Platina. E hoje ele tem uma surpresa pra gente. Graça e paz, pastor. Graça e paz, meu irmão. Que alegria. Alegria toda minha. E com essa surpresa aqui, hein? A surpresa, então, o lançamento do livro Jesus e a História. Então, é um livro que foi lançado agora recentemente, né? E eu estou trazendo, e inclusive estou trazendo em primeira mão para o irmão. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Que bênção, né? E esse livro, ele vai tratar a respeito da Bíblia. Jesus e a História. Esse livro, meu irmão, ele tem por finalidade apresentar o fundamento da fé cristã de uma forma racional e de uma forma bíblica. Qual é a importância disso? O sistema educacional brasileiro, ele está fazendo com que as pessoas não raciocinem de forma lógica e estão criando narrativas. Então, hoje o ensino, que deveria ser objetivo e também racional, ele não está sendo nem objetivo e nem racional. Qual é a implicação disso? A implicação é que verdades fundamentais sejam da sociedade, da família, do direito, da propriedade, da fé, têm sido questionadas. Mas o questionamento não me parece ser como os questionamentos do passado, que tinham até uma forma inteligente de raciocinar. Hoje, até isso se perdeu. E eu acho que o esquerdismo tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo todo, né, pastor? Exatamente. Existe uma questão de que chamam de progressismo. É uma palavra que eu não gosto, porque esta palavra progressismo não reflete a ideologia destas pessoas. Porque todos os lugares onde eles se encontram não há progresso, mas há um regresso. Por exemplo, o que é Cuba hoje? Eu já conheci pessoas que diziam, não, Cuba é maravilhoso, mas quando tira férias não quer ir para Cuba. Também não quer ser mandado embora aqui do trabalho e ser transferido para trabalhar em Cuba, não quer morar lá. Vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Inglaterra. Então é uma coisa... contraditório. É muito contraditório. Então os lugares onde isso, que se chama progressismo, se instala, ele começa um processo de autofagia, vai começar a corroer a si mesmo e vai se autoalimentar. Então, e até que acaba tudo. Quando acaba tudo, aí tem que ver um novo processo revolucionário para tentar criar novas narrativas. Então, não progride, destrói. Esse livro tem argumentos importantíssimos. Então, esse livro, ele trata, aqui, um minutinho, esse livro ele trata de assuntos que tratam não somente disso, mas questionamentos que vêm também desta área. Porque o que se chama hoje de movimentos de esquerda, ou movimentos progressistas, ou movimentos socialistas, eles nada mais são do que frutos do velho humanismo renascentista. Então, o humanismo renascentista, ele tira Deus do eixo e coloca o ser humano no eixo. Então, quando o ser humano está no centro das atenções e das prioridades e da existência, então, basicamente, começa o quê? Começa que alguma coisa tem que substituir Deus. Então o ser humano começou a colocar coisas para substituir Deus. No âmbito político, no âmbito social e também ideológico, basicamente entra a situação de que se Deus não está no centro do que dita as normas, não existe vácuo de poder. Então automaticamente o Estado ocupa este lugar que antes a sociedade destinava a Deus. O Estado arroga ou abroga para si esse status de quem dita a norma e de quem deve regir a sociedade, em todos os aspectos, inclusive na família, que antes o Estado não ousava sequer opinar. Por isso que nós vemos uma família disfuncional hoje.
As famílias estão cada vez mais disfuncionais porque o ser humano está se tornando disfuncional. Você, quando tu argumentas com alguém, a pessoa ela tende a não responder, a usar palavras de uso muito comum, tipo pensamento de manada. Aquele pensamento de manada é como se costuma dizer, como George Orwell costumava falar, né, no livro A Revolução dos Bichos, quando ele fala da questão do que acontece no sítio e do que basicamente as galinhas fazem, as ovelhas fazem. Então qualquer coisa vem aquele grupo lá e faz um barulho muito grande, ensurdecedor, e gera pensamento rotativo. Ou seja, ninguém quer estar onde tem pensamento de manada. E todo mundo acha que não pensa como manada. Mas a sociedade hoje, ela foi basicamente cooptada. E qual o perigo disso tudo para o cristianismo? O perigo para o cristianismo reside no fato de que muitos cristãos podem entrar dentro dessa linha de pensamento sem perceber, ir nesta maré. Começar a defender essas ideias. Exatamente. Por falta de conhecimento bíblico, por falta de uma identidade. Por exemplo, o que me dá identidade como cristão? Primeiro, eu congrego. Se eu não congrego, qual é a minha identidade cristã? Eu tenho uma história. Ou seja, aquilo que eu creio por quê? Como aquilo que eu creio chegou até mim? Sabe? Então estas coisas são importantíssimas. E eu trato aqui no livro, por exemplo, sobre pessoas que se dizem ateístas, sabe? E muitas pessoas se dizem ateístas. E esse é a grande situação de que os movimentos progressistas, muito do que eles usam como argumentos vem do campo do ateísmo materialista. Certo. Né? Então, dizem, eu não tenho fé, eu não creio em Deus. Mas a não crença em Deus, em si, já é fé. E uma fé, inclusive, maior do que a minha. Porque para crer que tudo que existe veio a existir por meio do nada, então isso é uma fé, inclusive, no impossível. Maior que a nossa. Exatamente, porque nada não produz nada. Nada mais nada igual a nada. Agora, dizer que há partículas que criaram vida, partículas inanimadas, é o mesmo que contradizer uma lei, né, que diz a biogênese. Vida gera vida. Somente um ser vivo cria vida. Pastor, tem um argumento desse pessoal aí. Quem criou Deus? Então, é um dos primeiros argumentos deles. Sempre que você vai conversar com alguém que se diz ateu, já tem esse argumento. Quem criou Deus? Então, aí existe aquela questão, né? Duns Scotus, ele costumava argumentar, Leibniz também, da seguinte situação: Deus é a primeira causa de tudo. Ou seja, se ele é a causa por excelência, tudo que existe foi criado por ele. Então ele não é causado por ninguém. Não, ele não é causado. Ele é o causador, mas ele não é causado. Né? Então aquele que cria é maior do que aquilo que ele cria. Então Deus, ele criou todas as coisas e todas as coisas tiveram um princípio em Deus. Por exemplo, se eu chegar e disser assim, como se explicam as leis da natureza? As leis da natureza existem por causa da própria natureza. Errado, é impossível, porque uma coisa não pode causar aquilo que lhe rege. Tem que ter um legislador para causar uma lei. Algo inteligente necessita de uma inteligência para que seja causada. Como o senhor vê o design inteligente? Então, design inteligente, inclusive, recentemente, tivemos uma perda muito grande. O Adalto Lourenço? O doutor Adalto Lourenço era mestre, né? Mas Verdade. Nós consideramos ele um doutor. Um homem que impactou vidas ao longo de décadas. Eu, inclusive,
a forma de pensamento. A Fui simplicidade daquele impactado homem. por ele, o Adalto Lourenço. Uma humildade sem tamanho. Né? Tive a oportunidade de vê-lo palestrar. Olha, Ele que é bênção. um homem que em vida foi excepcional, de uma inteligência prodigiosa. Graças a Deus, nós temos inúmeros estudos e palestras dele, livros que foram escritos e estão disponíveis. Tudo que for do Dr. Adalto Lourenço, você pode ler e Pastor estude. Jeremias assina embaixo. Se tivesse algum valor, sim, eu assino embaixo. Inclusive, eu aprendi muito com ele. Quando eu ainda estudava no Mackenzie, eu lembro que em algumas palestras lá havia um fórum chamado Darwinismo Hoje. E aí chamavam grupos evolucionistas e grupos do design inteligente. E a soma da evidência a favor da criação é tão grande que quem chega e olha mesa redonda, debate, apresentações, parece que foi programado para o evolucionismo apanhar. Porque o design inteligente apresenta uma soma de argumentos que é imbatível. E falo como quem já viu, quem já participou e viu em loco, né? Então, o seu livro, Pastor Jeremias, Jesus e a História, traz muito geral, né? Geral. Esse assunto sobre Jesus, a história comprova que Jesus realmente existiu, Exatamente. que ele é a verdade. Esse livro, irmão... Bíblia, pastor, a importância da Bíblia. Então, a importância da Bíblia... A veracidade da Bíblia. Essa é uma das coisas que eu trato no livro, que nós temos que interpretar a Bíblia segundo a forma do gênero literário que os livros foram escritos. Por exemplo, eu tenho que interpretar poesia como Salmos, como poesia. Eu tenho que interpretar, por exemplo, Gênesis como uma narrativa histórica e não como uma mitologia ou uma outra forma de escrita. Por quê? Quando eu trato da Bíblia, eu traço a seguinte linha: se aquilo que está descrito em Gênesis é verdade, então tem porquê Jesus ter vindo, ter morrido literalmente, ter ressuscitado literalmente, ter subido aos céus literalmente, e disse que literalmente ele disse que um dia voltaria para nos buscar. Então tudo isso tem que ser entendido ao pé da letra, como literal e verdadeiro. Porém, se eu entendo que Gênesis é mito, que a criação é um mito para descrever o primeiro ser humano de uma evolução, para entender que Adão não foi uma pessoa real, que a queda não foi real, que o dilúvio não foi real, então isso tem uma implicação catastrófica para o restante da Bíblia. Pois se Gênesis não for entendido da forma como é, então nada a partir dali tem sua função. Por exemplo, as promessas sobre a vinda do Messias não fazem sentido. A vinda de Jesus não faz sentido. Não tem por que eu acreditar que Jesus é literal se eu acho que Adão não é literal. Porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de Jesus como o segundo Adão. Porque houve o primeiro Adão. Assim como o primeiro Adão era perfeito, o segundo Adão teria que ser perfeito. Assim como o primeiro Adão, ele não tinha pecado, Jesus foi concebido no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, sem pecado, para que nenhum dos dois, tanto o representante da humanidade que caiu, quanto o representante da humanidade que foi redimido, eles partilham dessas duas situações. Porém, Adão foi criado, Jesus foi gerado. Qual que é a diferença aí? A diferença é exatamente em que Adão teve um início na história e no tempo. Quando Adão teve início? No momento da sua criação. Quando Jesus teve início? Bom, olhando para o Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha só,
diz que no princípio era, então ele já existia no princípio. E que princípio é esse? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes da criação, Jesus já existia. Então, ele não é uma criatura. Ele é filho de Deus, e esta é uma forma que nós usamos para explicar a relação de Jesus com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, porque a nossa linguagem não alcança esse mistério da Trindade. Mas nós sabemos que a divindade de Jesus é total e completa, partilha da mesma natureza divina. Por isso é importante entender que, biblicamente, a Bíblia ela é verdade no que fala e ela é devidamente interpretada. Quando devidamente interpretada, ela coloca todos os fatos no seu devido lugar. Então eu trato disso, porque normalmente a primeira coisa que falam contra a Bíblia é que ela foi adulterada, né? Por exemplo, que Gênesis, eles romantizam Gênesis. Exatamente. Que tudo que está ali em Gênesis não aconteceu. Principalmente os cristãos progressistas têm essa ideia. Então, aí aquela questão, né? Um pouco de teologia, um pouco de entendimento bíblico, ele serve para levar a pessoa até um determinado ponto. Mas a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se nós não crescermos, o que vai acontecer? Nós seremos enganados. E existem vãs filosofias que querem competir com a palavra de Deus. O senhor até falou em alguns vídeos anteriores sobre os profissionais da mentira. Exatamente, profissionais da mentira. Que estão aí, eles estão trabalhando em todos os lugares, principalmente no âmbito religioso. No âmbito religioso há muitos profissionais da mentira. O que essas pessoas fazem? Normalmente elas usam a Bíblia para desacreditar a mensagem da própria Bíblia. A Bíblia ela tem que ser entendida tal qual foi escrita. Esta é a regra primeira para nós chegarmos a um entendimento correto sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a eternidade e para compreendermos o propósito de Deus. Então, a primeira coisa que eu trato Gênesis, ele é um relato verídico e de fato tudo que está ali aconteceu. E nós temos como provar. Aí a segunda coisa que eu trato são dos preconceitos. Existem muitas pessoas que têm preconceitos. Por exemplo, não, nós não cremos na Bíblia porque a Bíblia é um livro antigo. Escrito por homens. Escrito por homens. Né? Um livro que fala muito em milagres, em sobrenatural. E todos nós sabemos que o sobrenatural não existe. Costumam dizer isso. E eu costumo perguntar, quem disse isso? Como você prova? Diz, a Bíblia foi adulterada. Onde está a prova de que a Bíblia foi adulterada? Há uma desonestidade. Exatamente. Ou falta de conhecimento, né? Muitas das pessoas, como eu digo, pensamento de manada, às vezes o aluno vem para a universidade sem saber muito sobre a sua fé ou não tendo fé alguma. Um professor, às vezes, desavisado, que leu alguma coisa numa revista sensacionalista. Ou fã do Karl Marx. Ou fã do Karl Marx, ou fã do Rudolf Bultmann, né? Ou do Harnack, algum desses, que tentam desacreditar a Bíblia, dizendo que ela é mitológica. Então esse professor, muitas das vezes, passa isso, e o aluno que não vai lá para conferir de onde vem aquela fonte, acaba duvidando da palavra de Deus, que é eterna, e acaba acreditando na palavra de alguém que muitas das vezes nem domina a área que ensina. Porque em muitos momentos eu conversei com pessoas e elas todos nós sabemos que a Bíblia foi adulterada. Eu digo, então prove, me diz um argumento de que a Bíblia foi adulterada. Hoje nós sabemos, e sempre soubemos, porque a palavra de Deus, se ela é de Deus, ela não pode ter erros. Né? Erros no que eu falo, da sua mensagem. Até porque ele é perfeito. Exatamente. No momento que a Bíblia se contradisser, ela deixa de ser a palavra de Deus. Então a Bíblia não pode se contradizer. O que pode acontecer é uma tradução não muito
correta. É por isso que existem várias traduções. Aí está o perigo também ao adquirir uma Bíblia. Exatamente. Pegar uma tradução mais fiel aos originais. Existem hoje no Brasil, existem muitas boas traduções e versões. Muito boas. E cada uma delas dá uma nuance importante na tradução. Porém, sempre que eu pergunto, você pode provar que a Bíblia foi adulterada? A pessoa diz, mas existem muitas provas. Eu só quero uma prova. Nada mais do que uma prova. Aí acaba a conversa, porque não existe. Sabe, o que existe são conjecturas. São conjecturas com base em suposições aleatórias. Outra coisa que dizem, todos nós sabemos que não existe sobrenatural. Eu digo, todos nós quem? O meio científico. Ok. Como se deu então o Big Bang? O Big Bang foi através de uma singularidade em que houve aquela grande explosão. Ok, mas quem deu, acendeu ali para dar essa grande explosão? Porque do nada, nada gera, não é verdade? Nós não sabemos. Como não sabemos? E a física, e a matemática, e a química? Mas naquele momento, antes da grande explosão, as leis da física e da química não valiam como valem hoje, né? Porque eram leis estranhas e desconhecidas. Muito bem, leis estranhas e desconhecidas. Agora, imagina, leis estranhas e desconhecidas da física. Josué está lá perseguindo alguém e diz assim, sol, detente. Aí eles vão dizer, viu como é mito? Ele está dizendo para o sol se deter quando todos nós sabemos que não é o sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do sol. Ok, agora quando nós vamos na praia ou vamos em um lugar bonito, o que nós dizemos? Que giro perfeito da Terra nesse momento. Não é isso que dizemos. Dizemos que belo pôr de sol. O sol está nascendo. O sol está se pondo. Então é pelo ponto de vista do observador. Agora, quando eu olho para isso, para que este parar do sol acontecesse, você pensa, o sol parou, certo? Mas para o sol parar, alguns dizem, não, mas a Terra parou. Ok, Terra e Sol. Agora, e a Lua? E a Via Láctea? Quando Josué pediu para Deus parar o Sol, Deus parou o universo. Na verdade, o universo parou ali, naquele momento. Isso é tão grandioso que nós nem temos a dimensão correta de como estas coisas acontecem. Então, para ver que aquilo que a Bíblia fala, além dela estar correta, é de uma magnitude tão importante, tão grande, que nos fascina. Pastor Jeremias, fala um pouco para a gente sobre a verdade absoluta ou a verdade de cada um. Nesse mundo relativista que nós estamos vivendo, cada um tem a sua verdade. Mas qual que é a verdade absoluta, pastor? Então vamos lá. Existe uma metástase hoje em dia que é achar que tudo que se diz é verdade. E tem que ser aceito, porque se é a verdade do fulano, pode não ser a verdade do Beltrano. A verdade de um pode não ser a verdade do outro. Só que não existem múltiplas verdades contradicentes. Ou seja, a verdade não pode contradizer a verdade. A verdade tem que ser a mesma coisa. Tem que ir no mesmo caminho. Quando se fala que a verdade é de cada um, se tentou colocar um relativismo em tudo. E quando você relativiza, você desnorteia e desorienta. E outra coisa, você abre a tua mente para que você aceite coisas absurdas. Ou seja, cada vez que você aceita uma contradição, um relativismo, o teu cérebro está sendo basicamente formatado para você perder o senso crítico. Esse é o problema. O relativismo, ele não serve para que você aceite opiniões. Não ajuda em nada. Destrói, porque na verdade o teu senso crítico está sendo batido toda vez que verdades são ditas por pessoas e essas verdades se contradizem. Pois, logicamente, se alguém fala uma verdade
e outro fala outra coisa, e ambos dizem ser a verdade, são uma diferente da outra, a lógica diz que uma é uma coisa verdadeira e outra é uma coisa falsa. Por isso que ninguém vai conseguir contradizer a palavra de Deus. Esse Não dá, não tem. Então, não tem aí como. entra a questão de que em relação às questões da vida e em relação à salvação e eternidade e a tudo que o ser humano precisa para ser feliz, para ter um objetivo na vida e para ser salvo, a Bíblia é a verdade absoluta. Absoluto. Ou seja, a Bíblia é a verdade sobre Deus, sobre as nossas vidas, sobre céu, inferno e salvação. E é por isso que ela prevalece até hoje. Exatamente. A Bíblia é como uma bigorna que tem gasto a vários martelos. E sempre será. A palavra de Deus, ela tem permanecido até os dias de hoje. A Bíblia, ela passou por grandes perseguições. A Bíblia passou pelo movimento humanista, ela passou pelas perseguições de pessoas que queriam que ela não fosse traduzida para línguas dos povos. Tradutores da Bíblia morreram, mas o seu legado permaneceu. Glória a Deus. Louvado seja Como Deus. Tyndale, por exemplo, né? Tyndale, Wycliffe, Lutero, João Ferreira de Almeida, é um homem abençoado, né? Que traduziu a Bíblia, todo o Novo Testamento, e traduziu o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel. Né? E aí, quando ele estava traduzindo Ezequiel, ele veio a falecer. Aí um pastor amigo dele, holandês, terminou a tradução. A Bíblia João Ferreira de Almeida, que nós temos, foi produzida por um português missionário que decidiu fazer, né, Deus falar em português. Traduziu a Bíblia para o português. Então, Pastor Jeremias Vale, este livro, eu acho que nós vamos ter que fazer uma série de vídeos só falando sobre esse livro aqui, lançamento da editora... Casa Editorial. Da Casa Editorial. E aonde que eu posso encontrar esse livro, para quem tiver interesse, pastor? Bom, esse livro você pode adquirir pela Amazon. Amazon. Ele tem na forma física, livro físico, né? Assim. E aqui tem uma foto e algumas outras coisas. E tem no formato e-book também. Ah, que legal. O formato e-book na Amazon, ele está custando, se eu não estou enganado, em torno de R$25. Agora, o livro físico, ele custa R$53, 53, mais o frete. Claro, quem entrar em contato comigo, eu vou fazer um preço camarada, né? Então, maravilha. Eu vou deixar na descrição do vídeo o seu contato. E aí, quem tiver interesse, né? Perfeito. Já fala diretamente contigo. Pode ser? Pode, e o irmão também, quando ler, pode fazer uma crítica, inclusive. Esse livro, ele teve por propósito levar cristãos a pensar de uma forma lógica e trazer uma resposta simples, inicial e simples, aos questionamentos da sociedade, dos educadores que não aceitam a fé cristã, dar uma base para professores de escola bíblica, para alunos de escolas, ensino médio e universidades, e também ele é um material de evangelismo, pois eu trato da Bíblia e da função da Bíblia, como que a Bíblia ela é esse livro que chegou até nós, e qual a importância dela, e como nós podemos saber que ela é verdadeira. Então eu argumento com base na história e com base na arqueologia também para a prova da Bíblia, de que ela é verdadeira. Bom, aproveitando, deixa um abraço para o Léo Barbosa. Ele é comunicador. Olha. E está fazendo teologia, e inclusive um livro desse vai para ele. Ô, Léo Barbosa, fazendo teologia, coisa muito boa. Então, que Deus abençoe a tua vida. E aí vai um presente, né, para você. E o Luciano Souza, meu irmão, que mora em Maceió, que também vai ser presenteado com um livro, estudante também. Opa! Então, um abraço também para você. Luciano, mora em Maceió, né? Isso, deve ser Luciano bonito Souza. lá, não conheço, deve ser lindo. muito bonito lá.
Então Deus abençoe a sua vida. E também E a gente vai deixar um pra gente, vamos ver o que a gente Isso vai fazer, aí. se vamos sortear, vamos ver o que a gente vai... E quem quiser, para cada tópico desses aí, eu costumo ter palestras, ou seja, eu tenho mensagens para cada tópico desse livro. Então eu trato sobre o meu método de estudo, sobre ateísmo. O que é ateísmo? Tem gente que se diz ateu, né? Mas é um ateu prático, simplesmente não sabe por que é ateu, mas diz que vive na moda. O ateu religioso, existe ateu religioso? Parece um contrassenso, mas existe. Por exemplo, o ateísmo da Coreia do Norte é religioso, tem que adorar o imperador, né? E o ateu teórico são aqueles que fazem proselitismo nas escolas, universidades e por aí tentam fazer proselitismo. Eu trato da diferença entre lei científica, tá? E também da questão de um fato incontestável. Então eu falo tudo isso nesse livro. A Bíblia, com a importância de estabelecer sua veracidade, o que é a Bíblia e suas implicações. E a verdade. Então, o que é a verdade? E é a verdade de cada um que nós tratamos aqui um pouco, né? Apenas de passagem. Mas a gente vamos tratar mais desses temas, tópico por tópico, nos vídeos posteriores, para a gente aprender mais contigo aí, porque, olha, Amém. o pastor Jeremias tem muita coisa boa para nos ensinar. Homem de Deus, servo de Deus, pastor da igreja presbiteriana de Santo Antônio da Platina, e tem abençoado aquela cidade, aqueles irmãos. Continue assim, pastor. Muito obrigado, irmão Juninho. Essa bênção, esse instrumento. Amém. Instrumento valoroso nas mãos do Senhor. Muito obrigado. E também aproveito para deixar, né, aos irmãos que seguem o canal que façam perguntas. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas para que nós venhamos responder. Exatamente. Tá bom? Inclusive, vou deixar um livro aqui para o irmão Julinho estar presenteando os seguidores, e ele vai ver a forma como ele vai fazer, se vai ser sorteio, participação, enfim, ele vai decidir, tá bom? Jesus e a história. Jesus e a história. Que maravilha. E o pastor deve estar feliz porque, né, demorou um pouquinho e tal, mas tudo tem a hora certa, né, pastor? Exatamente, o livro atrasou um pouco, ansioso, né? É verdade. Mas o livro atrasou chegou na hora certa. Em torno de 3 meses, mas graças a Deus está pronto, finalizado. Chegou na hora certa. Finalizado, graças a Deus. É um livro que você que procura fazer um trabalho acadêmico e muitas das vezes não tem fonte para trazer um argumento científico para a tua pesquisa, agora você tem, além de outras coisas, tá? Como fundamento para a tua fé. Então a fé, ela tem que ser fortalecida, e nós fortalecemos a nossa fé por meio das Escrituras. Exato. E as Escrituras, elas são a verdade de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nada do que está escrito ali é fora da vontade de Deus. E Deus colocou para que saibamos os caminhos que Ele colocou diante de nós e possamos escolher o caminho bom. E possamos entender sua vontade para vivermos de forma feliz, com esperança e entendermos do quanto foi importante a vinda de Jesus e sua morte sacrificial por nós. E para encerrar, pastor Jeremias, aproveitando a sua bondade, qual o conselho que você dá para aquele que ainda não conhece a Cristo, para aquele que tem dúvidas a respeito da veracidade da Bíblia, dúvidas a respeito do Cristo ressurreto? Qual o conselho que você tem para essas pessoas? Bom, eu tenho um conselho bíblico, na verdade, né? Conselho bíblico que eu tenho parte das Escrituras e encontramos em João o texto que eu li, né? Então o texto que eu li, ele fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João foi testemunha ocular dos eventos que ele narrou.
e ele e os outros apóstolos deram a vida para que essa mensagem prevalecesse. Ninguém daria a vida por uma mentira. Em defesa da verdade. Ninguém se submeteria a torturas para sustentar uma invenção. Então, eles viram, eles ouviram, eles presenciaram e eles contaram. Agora, você tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Creia nela para ser salvo. Creia na sua mensagem. Creia em Cristo para que você receba de Deus a salvação. Tenha a Bíblia como livro que orienta a tua vida para ter esperança e creia em Deus para ter um propósito. E dúvidas. Olha, todas as pessoas podem ter dúvidas, mas Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém tem dúvida, então peça a Deus sabedoria. Né? Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, e Ele dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Nós podemos ter falta de entendimento, falta de sabedoria. Não é que nós podemos, nós temos, porque somos limitados. Mas nós não fomos chamados para sentir, fomos chamados para crer. Então temos que crer naquilo que os autores relataram. Porque o que eles escreveram foi de inspiração divina. Não foi inspiração humana, não. A inspiração da Bíblia é plenária, é total, completa, é divina, não é humana. Que prazer, que alegria poder te ouvir um pouco, pastor. Prazer todo meu, irmão. Recentemente ele esteve na segunda igreja presbiteriana, trouxe uma mensagem maravilhosa que tocou profundamente os corações das pessoas que estavam ali. É realmente servo usado por Deus, capacitado, e tem assim nos alegrado muito sua presença aqui no canal. Como eu já te disse, já é sócio aqui, viu? Muito obrigado, irmão. Faz parte aqui da nossa família, né? Um grande amigo, uma pessoa muito querida. Deus abençoe seu ministério, pastor Jeremias. Amém. Muito obrigado, irmão. Amém. Deus Ora abençoe. para nós então, para orar. encerrarmos. Senhor Deus, nós chegamos em Tua presença e agradecemos essa oportunidade. Obrigado, Eu peço, Pai, que Tu estejas abençoando a todos os que acompanham este canal. E abençoa o irmão Julinho em todo o seu trabalho. E a todos quantos receberam a Cristo como seu Salvador. Fortalece a fé deles. E aqueles que ainda não receberam Cristo como Salvador, que eles se acheguem à fonte de água viva, para que suas vidas sejam saciadas da necessidade espiritual que tem de salvação. Ó Senhor, muito obrigado por uma oportunidade como esta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua valiosa companhia. Jesus te abençoe sempre. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.